Olá, minhas queridas, meus queridos, que bom, né? Meus amores, aqui mais uma vez com Consciência Paranormal, sempre falando de paranormalidade, espiritualidade. Lembrando sempre que aqui não tem mestre, não tem professor, somos todos viajores do tempo e do espaço, eternos alunos aprendendo alguma coisinha e desaprendendo um tantão de coisas, né? Deixando para trás os pesos, tudo aquilo que só faz peso nas nossas costas, para que a gente não fique reclamando da jornada porque tá pesada. Vamos jogar o lixo fora. Suaviza tudo, não é mesmo? E vocês sabem que sempre eu trago pessoas queridas para conversar conosco. Hoje, gente, eu tenho um engenheiro civil com pós-graduação em neurolinguística, né? Aliás, neuropsicologia. E você já conhece todo esse processo PNL, esse processo todo, mas ele traz uma questão que ele vai explicar para a gente que é uma novidade, né? Hoje ele vai trazer a regressão, mas é uma outra regressão, tá? Ele já vai explicar para a gente qual é a diferença da regressão que ele faz. Gente, eu tenho um prazer imenso em receber Rafa Macedo, querido. Obrigado. Obrigado por estar conosco. E vamos lá. O que é que tudo regressão isso, é não essa? É regressão? Muita gratidão pelo convite, por estar aqui. Parabéns pelo programa, né? Consciência Paranormal. Obrigado, E querido. que honra poder estar aqui transbordando, né, sobre regressão neuroquântica, né, esse olhar diferente para vidas passadas, saindo do julgamento, perceber que, ok, talvez foi uma vida passada meio difícil, conturbada, mas pode ser um aprendizado, né, olhar com mais leveza para isso, né, inclusive independente, né, da sua situação atual, saiba que há uma saída, né, independente de como a pessoa está hoje. Ela pode transformar a vida dela. E eu falo isso com propriedades, né? Eu pesei menos de 50 quilos, depressão, dívidas no banco, enfim, todo um caos, né? Uma vida caótica. E hoje aqui com o Ivan Martins na minha frente, que honra, gratidão. E bora lá, né? Transbordar para que a gente possa perceber essa experiência humana de forma diferente, não é? Vidas passadas, vidas futuras, como que a gente também pode nos preparar hoje para que há mais leveza em próximas vidas ou até em próximas dimensões, não é? Com certeza. É. Neuroquântica, regressão neuroquântica. Bem interessante porque o salto quântico pode acontecer de várias maneiras. Exato. Né? A roda de Sansara e a neuroquântica, como é que você vê essa dobradinha? Né? Hoje, por exemplo, na sua vida hoje, quantos ciclos podem estar aí se repetindo? E muitas vezes a pessoa busca fazer algo diferente, mas eu brinco, não é fazer algo diferente mecanicamente, e sim energeticamente, né? Não apenas, né, por exemplo, ir para o trabalho num caminho diferente, ir para terapias diferentes. A gente até está falando aqui nos bastidores, né, diversos tipos de terapias que você atua de forma sensacional, mas também se conectar com a vida de forma diferente. A vida, o universo, Deus, consciência maior te presenteou, né, nessa experiência humana. O quanto você também está se permitindo honrar Deus, o quanto você está se permitindo, né, que Deus expresse através de você. Como eu falei, Deus, consciência maior, eu superior, enfim, a nomenclatura que a gente quiser utilizar. E principalmente, repetindo padrões de vidas passadas ou se permitindo viver na sua essência, né? Como eu brinco, julgue menos, sinta mais. Então, a regressão neuroquântica, a gente traz essa consciência, essa leveza, através de relaxamento. E geralmente, Ivan, quando a pessoa acessa essa vida passada, por exemplo, os seus 25 anos, dentro de uma situação problema, desta vida, que vale ressaltar isso, né? A regressão que a gente faz não é apenas, gostaria de saber quem que eu fui numa outra vida, se eu fui, né, algum deus, enfim, algum ícone. Não,
a gente vai entender um padrão repetitivo, um padrão indesejado nesta vida que está atrapalhando a pessoa, e através de um relaxamento a gente leva para outra vida. Quando a pessoa acessa essa outra vida, que inclusive pode ser esta própria vida, né? O começo aqui do episódio, desse programa, já é vida passada, Sim. né? Então, quando a pessoa acessa essa vida passada, ali geralmente foi mais um forte impacto emocional de repetição daquele padrão. E aí a gente acaba trabalhando a vida toda. Então, por exemplo, a pessoa acessou um forte impacto emocional aos seus 25 anos de uma vida passada. A gente trabalha, ressignifica, que eu já vou trazer consciência sobre essa palavra, e sobre a palavra também traumas, né? Muito falado, mas o que é um trauma que pode estar te atrapalhando hoje? E dentro desse olhar a gente traz consciência ali, entende, né, o que levou aquela pessoa naquele momento a fazer aquele tipo de situação, padrão, sentimento, enfim. Trabalha ali e aí a gente vai para concepção, para vida intrauterina, para o nascimento, para o primeiro ano de infância, adolescência, toda a infância, adolescência, passa ali pelos 25 anos, vida adulta, morte e pós-morte. Pois muitas vezes há feitos, né, pactos, acordos, fidelidades, tratados, casamentos, enfim, no pós-morte, né? Por exemplo, na próxima vida não quero ir como homem ou como mulher, ou na próxima vida eu vou matar fulano, ciclano, sabe? Então, entre vidas também pode ser feito muitos pactos, acordos, e aí a gente entra no divórcio neuroquântico, né? O divórcio Sim. energético. Então, você me perguntou, né, qual é esse link? É trabalhar literalmente esses padrões, essas repetições que a pessoa pode estar sofrendo e muitas vezes de forma inconsciente. Por isso que eu dou os parabéns aqui por você estar assistindo Consciência Paranormal, esse programa incrível, que sempre traz convidados. Inclusive, eu estava assistindo alguns, né? Você fala, é um bate-papo, né? A gente conversa aqui, não é palestra, né? Então, eu sou bem gosto bastante desse movimento, que é um bate-papo. Inclusive, deixo aqui o convite, né, para as pessoas também deixarem aí nos comentários, que a gente vai ficar feliz em responder. Com certeza. Porque o que acontece é o seguinte, são visões, né? São visões. Eu chamo de contratos de dor, Sim. por exemplo, né? Uhum. E a gente sabe que dá para romper a roda de Sansara com consciência, né? Exatamente. Se você tem consciência, você rompe, né? E como o tempo não é linear, o tempo é circular, quer dizer, você pode consertar o futuro, né? É incrível isso, curar-se no futuro. Exatamente. Você falou uma palavra, sabe aqui, né? Consciência. Eu brinco. Sabe aquele contrato que você vai assinar e tem as letras pequenininhas embaixo? Muitas vezes não lidas, mas é um contrato unilateral e que você pode quebrar a qualquer momento, né? Esses pactos, acordos, lealdades, fidelidades, alianças, enfim, desta vida ou de qualquer vida, dimensão, universo, multiverso, né? O momento é aqui agora, né? No princípio havia o verbo, né? Uma frase bíblica, mas a Bíblia sem questões religiosas e sim como um livro de estudo. Então só existe o aqui e agora. E eu brinco, né? Essa experiência humana, ela é tão rasa no sentido assim, de tão pouco que a gente pode experienciar, que é só aqui ou agora, mas é tão profunda, não é, Ivan? Pois a gente pode ir para diversos locais, para diversas dimensões, desfazer, dar um novo olhar, né? Como eu comentei, né? Ressignificar, dar um novo olhar para aquela experiência, tirando, né, o peso ali, o trauma, aquele forte impacto emocional que pode travar a pessoa. Para a vida toda. Exatamente. Eu dizia hoje ainda dizia num podcast meu, dizia o seguinte, que você tem um filho e você projetou numa vida passada que você não teria filhos. Aí você vem, quebra o pacto e tem seu filho. Muitas vezes insistindo numa gravidez até que acontece. Quer dizer, você quebrou parcialmente. Mas você passa, às vezes, a vida inteira com medo de perder aquele filho porque no teu contrato estava a perda do filho. E às vezes se concretiza.
Porque Exatamente. são sempre tem a similitude, né? Sempre tem aquele espírito que fez também um contrato de ir embora. E você junta os dois, Dá deu match. match. Literalmente. Não Não é preciso quebrar essas coisas, né? Sim, e é como você falou, né, com a consciência, né? Então, assim, parabéns por estar aqui, né? Procure ajuda, lembre-se que você não está sozinho. Como eu comentei, ali no fundo do poço, percebi que eu não precisava me manter naquilo. Muitas vezes impactos inconscientes, né, de vidas passadas e a perguntinha básica aqui, ó. Pra quê? Né? Quando a gente faz a pergunta por quê, a gente traz crenças, né? Traz o motivo, a justificativa, né? Mas por que que eu tô sofrendo tanto nessa vida? Né? Ai, porque eu não tô, ou porque eu fiz algum pacto, ou porque eu não tô me dedicando, ou porque eu tô preso em alguns condicionamentos, enfim. Mas faça a pergunta, pra quê? Pra que manter isso? E só de você fazer essa pergunta, ó, você já tira de você, ó, pra que manter isso, esse pacto, esse acordo, essa fidelidade, esse autoabuso, essa auto-obsessão, não é? Eu falo que o maior, a maior ser obsessivo que pode ter é você mesmo com você, e assim você abre a brecha, abre o seu campo para outros seres, espíritos, entidades, enfim, acabar te obsediando, enfim. Então, quando você começa a perceber que a mudança está em você, sabe, Ivan, eu falo isso praticamente todos os dias, ó, a vida parte de você e não para você. Justamente na palavrinha básica que você comentou, a base de tudo, consciência, né? E se procurar literalmente no dicionário, consciência, estar ciente, né? Expandir a consciência, ampliar do que você está ciente. E não estou dizendo só ciente nas questões béticas, né? Visual, auditivo, sinestésico, no sentir, tato, olfato, não. É estar ciente das energias ao seu redor, das energias que você está se conectando, porque você é pura vibração. Nós somos está todos dentro. Exatamente. Não exatamente. Fora. Nada fora, tudo dentro. E quando a gente fala, né? Como assim? Tudo está dentro de mim, né? É de forma energética, vibracional. Você é vibração. E a partir do momento que a gente começa a perceber, eu sou vibração, qual frequência que eu estou me conectando? Até uma técnica também aqui, uma ferramenta que você pode usar bastante, é trazer essa consciência da pergunta também. Quem ou o que eu estou sintonizando aqui, né? E muitas vezes um familiar, né, um ente querido ou até um espírito obsessor, enfim, né, quem ou o que eu estou sintonizando aqui? E como eu disse, ó, só de você fazer essa pergunta já tira, que você já começa a perceber que você não é isso. Você estava conectado a isso. Coloca energia nisso. Exato. É aquela velha história, né? Se eu sei que Deus está em mim, eu sou só o invólucro, sou só a crisália, sou apenas o casulo, né? O que pode ser proibido para mim, né? O que eu não posso, na verdade eu posso tudo, né? Pro bem e pro mal, com a mesma força. Bom, agora eu quero que você fale um pouco sobre o processo todo, como você trabalha, para a gente ver a construção desse processo, né? Eu só quero dizer a vocês o seguinte: vocês estão no Instituto Ivan Martins, está chegando agora, Instituto Ivan Martins, já se inscreveu? Não? Então se inscreva e venha participar do Bom Dia com o Ivan Martins, né? Oráculo Ivan Martins à tarde. E vem conhecer o trabalho, nosso trabalho com curso, né? Nosso trabalho de orientação espiritualista, né? Que nós fazemos todos os dias aqui pela manhã, às 10h30 no canal do Instituto Ivan Martins. Se inscreva e fazer parte da família, não é? Exatamente. E assim nós estamos todos juntos caminhando. Não é? Ative o sininho já para quando tiver o Bom Dia, Ivan Martins, já você acordar, imagine, já acordar numa frequência diferente. Diferente. Não é? Diferente. Exatamente. Se permitindo, eu falo, né? Se permitindo viver a totalidade dessa experiência humana chamada vida. Às vezes com um beijinho vida. meu no rosto, às vezes com o meu dente na sua canela, né? Que eu sou bem... Vale, né? Às vezes um chacoalhão, né? Bendito, bendita, né? Não precisa manter esse padrão.
padrão, não é? E hoje, com tantas informações, com tanta Vamos despertar, né? conhecimento, exato, né? Basta você se permitir. Por isso que eu falei, parabéns por você estar aqui, Consciência Paranormal, no canal Instituto Ivan Martins, que tem diversos outros conteúdos para você se divertir e, principalmente, expandir a consciência. Expandir a consciência de uma maneira leve, gostosa, né? Exato. Às vezes com uma mordida na canela também. Um chacoalhão de consciência, não é? Uma das coisas que eu passo com os meus clientes, muitas vezes, os meus pacientes também, eu também sou psicanalista, holístico, a pessoa chega e diz assim, eu quero fazer uma terapia de vida passada. Todo mundo foi Cleópatra, todo mundo foi Júlio César, ninguém varreu o cocô do cavalo do faraó, né? Eu tô falando, né? Só para descobrir quem foi numa vida, isso é ego, né? É ego. Eu falo, gente, para com isso, que se você varreu direito o cocô do faraó, talvez você tenha evoluído mais que o faraó. Né? Então, se você quer uma fantasia, vai na 25, compra uma veste, fica bonitinho, né? E tá tudo certo. Agora, se você vem, né, para uma sessão de terapia de vida passada, bem menos, né? Tem bem menos. Com certeza você foi alguém muito especial, porque todos somos luz, filhos do mesmo Deus, mas baixa expectativa, né? Baixa expectativa, né? Exatamente. Teve uma madame uma vez que chegou, uma daquelas bem poadas mesmo, ela descobriu que tinha sido doméstica num país, na França, e ela foi muito maltratada. E ela entendeu que ela estava descontando isso nas delas hoje, né? Aí eu disse, querida, então você não aprendeu nada. Você fez o contrário, você desaprendeu o que era para você ter trazido para essa vida, né? Se você continuar dessa forma, você está criando contrato para voltar a ser uma empregada, talvez em outra esfera, outro mundo, outra história, né? Então, baixa essa expectativa. Você deve receber pessoas que chegam lá também com todas essas expectativas. Conta pra gente como é que funciona. Não é? Duas questões que você falou sabiamente, né? Que é o desconstruir, né? Muitas vezes, né? Eu digo assim, o que você tem determinado também na sua vida, mesmo que seja a última bolacha do pacote, né? Tipo, não, é isso que vai me salvar, é isso. Isso talvez também esteja te bloqueando a acessar as infinitas possibilidades. Então, como você começou o programa aqui hoje sabiamente, né? Também somos aprendedores, estamos aqui aprendendo e desconstruir tudo também que a gente acabou, não vou dizer não só construindo, mas colocando como barreira, impedindo esse fluxo energético de conexão. Né? Então também começa a perceber o que você tem batido na tecla e determinado. É isso, né? Criando expectativa, ansiedade, né? Angústia em cima de um projeto, em cima de uma terapia. Então quando você também traz essa consciência, pega lá. Eu vou de coração aberto para uma sessão, né, de regressão a vidas passadas. Eu vou de coração aberto para uma terapia para poder trabalhar a essência mesmo. Então, sim, já tivemos vários casos, né? Eu quero saber se eu fui uma rainha, qual rainha que eu fui. Já a pergunta é assim, né? Qual rainha que eu fui? Não. Pode ser que você não foi nenhum. A rainha do lar, a rainha da vassoura, a rainha do rodo. Você pode ter sido rainha de várias formas, né? Sensacional. Rainha do cabaré. O cabaré também. O Rafael já esculhamba. Que também é uma possibilidade. A gente tem que pensar que tem também uma possibilidade. Exato. Por isso que eu falei, venha de coração aberto. Pois todo esse movimento, né, de você já estar na permissão de acessar mais consciência, já faz parte do processo. Então, primeiro a gente faz uma anamnese, né? Uma anamnese profunda, entendendo ali qual é o padrão repetitivo do sentimento. Ivan, o sentimento é a chave para a regressão, é a chave para outra vida, para essa regressão a outras vidas. E como que a gente entende e identifica esse sentimento? Através dessa anamnese profunda, que a gente vai trabalhar as perguntas ali sobre a sua vida intrauterina. Ah, mas eu
eu não me lembro. Pergunte para as pessoas ao seu redor, mas mesmo assim já não tenho mais ninguém. Então não tem problema. A gente passa para a infância, adolescência. Às vezes a pessoa teve muitas mudanças de casa. Eu mesmo, né, mudei na minha infância 9 vezes de casa. Então, olha só, né, esse padrão muitas vezes não é normal, né? Pode vir aí energeticamente, né, de padrões de outras vidas. Essas coisas de cigano, não sei o que vocês aprontam, né, Rafael? Essas coisas de cigano, não sei o que vocês aprontam. Não é? Inclusive a gente até deixa o questionamento sobre o livre-arbítrio, né? Será que realmente estamos vivendo o livre-arbítrio, né? Mas também, às vezes, bom gosto, né? Que você estava mostrando aí. Às vezes também trazer essa leveza, essa essência, não é? E são arquétipos também, né? Sim. Que ancora energia, ainda mais no nosso trabalho, né? Como terapeuta, devemos não só nos proteger, como também ancorar para que faça um trabalho ainda mais profundo com nosso cliente, enfim. Então, através dessa anamnese, a gente vai identificando o sentimento que mais se repete. Identificado esse sentimento que mais se repete, a gente entra na segunda parte, que aí vai especificamente para regressão, né? Pode ser online, pode ser presencial. Presencial também online. Você faz online? Faço online, mas ao vivo, né? Porque eu já vi também áudios de regressão, mas a gente até tem um áudio, mas é para praticar, porque às vezes eu já tive também pessoas céticas. Tem que pegar no tranco. Exatamente. Tem que empurrar no tranco, jogar na geladeira abaixo. E aí passa por esses áudios para praticar mesmo. Não, a pessoa não vai trabalhar nenhuma vida, é só para praticar esse acesso a outras vidas. Alguém manda o marido para você, a esposa para você, aí a pessoa chega e fala, não sei o que eu tô fazendo aqui, eu falei, então a porta da frente você vendia da casa, porque você não sabe o que você veio fazer aqui e eu não tenho nada para fazer por você. E muitas vezes... Eu já botei uns 3 para correr assim, tá? Então, e muitas vezes, não, Ivan, quando a pessoa fala assim, é meu marido que mandou, minha esposa que mandou... Eu falo, tem certeza que você quer? Exatamente. E muitas vezes quem mais está precisando é quem mandou, não é? Sim. Quanto de mim vejo em você, né? Exatamente. Que estranho maluco é esse que eu vejo refletido em você, né? O espelho da vida. Oh, céus. Não é tanto pro, entre aspas, bom, quanto entre aspas, pro mal, né? O que você vê em mim, os olhos são espelho da alma. O que você vê em mim é o que tem em você, não é? Então, é o que eu brinco sobre o julgamento, né? Quando a pessoa tá ali te julgando, ok, mas tá partindo dela. E o universo também não entende que ela tá falando do outro. Então, aquela pessoa que tá julgando, que tá naquela vibração, o universo vai mandar mais daquilo. Eu falo que é igual brasa, né? A pessoa manda, e aí você só faz assim, ó, desvia, passa. Né? E o veneno, né? Só faz efeito se a pessoa... toma, não é se a gente estava falando, né? Se você abre o seu campo para isso, aí você entrou em sintonia, em ressonância, né? Então, muitas vezes, né? Ai, meu marido precisa, minha esposa precisa. Pera lá. Como seria, né? Primeiro, você passar pelo processo, entender, perceber como foi, né? Como expandiu a sua consciência, mudou padrões, comportamentos indesejados. E aí você se torna inspiração para que outras pessoas, familiares, enfim, também possam cura-te, né? Depois ofereça a cura, né? Porque não adianta. Exatamente. Se eu não tenho a cura, como é que eu passo a cura? Como é que eu ofereço a cura? Exatamente. E você, por exemplo, Ivan, você com todo o seu know-how, todo o seu conhecimento e tudo mais, não, você já chegou até o movimento, né? Então, você consegue levar as pessoas ali, que é o que eu falo, né? Como que você vai falar para a pessoa fazer isso, fazer aquilo, se você mesmo não passou pelo processo e não chegou até lá? Eu brinco, né? Esses coaches, às vezes, né? Fala de Millionaire Mind e tudo mais, aí a pessoa chega para dar palestra de fusquinha, né? Mas eu falei isso na espiritualidade esses dias, eu quase apanhei. Quase apanhei, mas você chega num centro de Umbanda, o coitadinho do pai de santo, tá de pé no chão ali, não tem um café da casa dele, voz Sun-Sen vai ficar rico, eu vou ajudar. Vai não. Voz Sun-Sen não vai ajudar porcaria nenhuma, voz Sun-Sen não tem. Exato, então, eu tô falando, a gente mas não tem jeito, eu quase apanhei. Só consegue levar até onde foi, não é? É o que eu falo bastante.
trilhar o caminho é diferente de saber o caminho. Você pode indicar, mas realmente a outra pessoa vai chegar se ela tiver a vontade dela, mas você não foi até lá para poder saber. Então você tem que ter conhecimento, tem que ter vivência, né? Exatamente. É o que eu falo, um paranormal, não importa quão seja grande a paranormalidade dele, se ele não viveu, ele é um babaca. Conheço um monte de paranormal que são os babacas. E tem, assim, uma paranormalidade linda. Conheço um monte. Sim. Um monte, mas quando você vai a torcer, não sai nada. O cara não viveu nada. Exato. Cara, tem gente aí com 20 e poucos anos bancando de mestre. Exatamente. Eu fico besta, olho na cara e falo assim, tem o que aí? Tem o que aí? Então, ok, tudo bem, pode bancar 200 mil, 300 mil, 400 mil pessoas ali, que se compra também, né? Exatamente. Você compra também seguidores, né? Então, tem aquela aparência, aquela casca ali, mas de verdade ele não tem nada. Não tem essência. Ali é uma bobagem. E sabe que a gente fala bastante também? Energia, vibração não mente. Não. Então, olha só, você, por estar conectado aqui, eu tenho certeza que você está percebendo, né, a essência do canal, a essência aqui do programa, por isso que você está aqui. E por isso consciência. Exatamente. Eu não tenho que agradar ninguém. Não tenho paciência para isso, não tenho tempo para isso, não tenho nem roupa para isso, sabe? Não tenho nem roupa para agradar ninguém. Tem que ser autenticidade, espiritualidade está carecendo de autenticidade. Sim. E só que a gente sabe que vai ter uma limpa, né? A gente sabe que vai ter uma limpa nisso, vai ficar muito pouco do que está aí. Porque não é mais concebível que fique essa palhaçada. Infelizmente. Essa palhaçada que virou espiritualidade. Não pode mais. Né? Tem que mostrar que veio, enfim, e a humildade. E hoje as pessoas também, né? Por isso que eu falei, parabéns por estar aqui na Instituto Ivan Martins. Porque sabendo, é o momento, né? Exatamente, que você está conectado aqui não é à toa, né? De você estar aqui assistindo esse episódio. Então, as pessoas estão cada vez mais acessando a consciência, se permitindo perceber. E como eu falei, energia não mente. Não mente. Então, ela se conecta com a autenticidade, com a essência, com a verdade das pessoas, e isso não tem preço, não é? Então, e mais uma vez, gratidão por eu estar aqui. Que querido, honra. Mas é uma gratidão eu por você ter vindo, né? Não é? Trazer essa vivência. E aí, né, trazendo mais consciência da regressão. Então, a pessoa traz, né, toda essa consciência através dessa anamnese. E aí, a gente parte para essa segunda etapa, né, tanto presencial quanto online. Online tem alguns pré-requisitos. E aí, vamos lá. Começando a regressão, eu não faço com hipnose, que também é uma excelente forma, mas eu, como você acabou de falar, né? Consciência. Então, a gente traz um relaxamento. A pessoa relaxa tanto, baixa tanto barulho mental e se conecta tanto com o coração, a essência dela, que ela acessa mais consciência. Acessando mais consciência, ela acessa outras vidas, tá? Então, não, em todo momento, em toda sessão, você está consciente, percebendo ali. E eu, como terapeuta, eu só vou fazendo perguntas, conduzindo ali. Mas é você quem vai dando o passo, se permitindo ressignificar, trazer consciência. Eu sou ali um mero condutor através das perguntas. Porque eu falo assim, eu não vou, né, responder nada para você, pelo contrário. Eu vou questionar, para questionando você vai ampliar outras formas de perceber aquela situação que com muita dor, que às vezes a pessoa está presa ali. Então, né, as perguntas, eu falo, é uma responsabilidade muito grande do terapeuta também, perceber as perguntas feitas ali ao longo do trabalho, né? Por exemplo, a pessoa vê um outro ser na frente dela, aí, né, não, mas essa pessoa é do mal? Ou essa pessoa é seu pai? Eu já estou induzindo, né? Não, quem é essa pessoa? Que ela representa, né, para você, né? Exatamente. Que ela está te dizendo. Exatamente, né? Que energia que você percebe que ela está te mostrando, exatamente, tá vendo?
É um terapeuta sensacional, não é? Então, olha só quanta consciência. E só de você estar assistindo aqui, você já está vibrando diferente. Então, através desses questionamentos, a gente vai trazendo consciência. E aí, como eu disse, né? Geralmente, essa primeira etapa da vida, né? Em uma idade ali acessada, adolescência, vida adulta, enfim, foi mais um forte impacto emocional daquele padrão, daquele sentimento que nós estamos trabalhando. E aí, como eu falei, a gente vai para concepção, né? Ali, enquanto seus pais nem imaginavam que você estava para vir no mundo, como que você percebe essa situação, se há amor entre eles, como que foi, né, a sua concepção. Se há seres também ao seu redor te conduzindo para aquela Como você família. percebeu também aquilo, né? Exatamente. Nós criamos arquétipos também, nós criamos personas também, né? Uhum. Que muitas vezes a questão é uma construção, né? Sim. Você não precisa necessariamente estar vendo uma vida passada. Você pode estar vendo uma construção dentro do que você viveu para você, por exemplo, o presente. Você crê nisso? Sim, Que nem sim. sempre é a visão, mas a construção do que precisa ser visto. Exatamente. Olha assim, pode não ser realmente uma vida passada, mas é a forma que você está ali se permitindo trabalhar aquela situação, problema, com dor, trauma, enfim, sensacional. Essa pontuação é incrível. Porque uma vez eu fiz uma regressão de uma moça e ela misturou coisas da França com a Inglaterra, com a Alemanha. Eu falei, a menos que ela esteja num museu, tá muito complicado. A menos que você esteja num museu, né? E foi feita toda uma ressignificação em cima, Exato. feita toda uma construção. Que é o objetivo. Aí ela fez um mergulho. E quando ela fez um mergulho, foi uma coisa linda. Pra você ver que até então ela estava construindo, né? Sim. É possível também e é aceitável também, né? Sim, exato. Que é o movimento, né? Qual é o objetivo do trabalho? É te tirar daquele vórtice, né? Daquela situação dolorosa, traumática e muitas vezes inconsciente, né? Então é trazer luz, trazer amor, acolher também a situação com muito amor, né? Com muita gratidão, com muito respeito, né? Porque muitas vezes envolve também entes ali desta vida, né, que a pessoa pode estar não pela aparência, mas pela essência, né, tá já diversas vidas passadas com o mesmo grupo familiar, né, e só vai trocando os papéis, né. Então, é um trabalho de muito amor, de muita dedicação. Tem que ser, né? né? Exatamente. E aí, depois da concepção, né, a vida intrauterina, né, se houve alguma situação traumática, dolorida, enfim. Então, a gente vai trabalhando, né, todas essas etapas, o nascimento, né, o pré-nascimento, momentos antes do nascimento, o nascimento e minutos logo após o nascimento, né? Muitas vezes há também traumas ali pós o nascimento, de queria só sentir o calor corporal da minha mãe, do meu pai, e acabou não tendo oportunidade, aí cria-se também diversos aspectos a serem trabalhados, que já há o trabalho ali, né? A ressignificação ali mesmo, o primeiro ano de vida, a infância, né? A vida, a adolescência, né? Às vezes para uma menina, né? Quando foi a primeira menstruação, como foi, enfim, então são momentos da vida que a gente vai trazendo consciência tanto, né, de um aspecto pontual ali, como eu falei, né, o nascimento, a primeira menstruação, enfim, ou até um trauma dela, alguma experiência traumática da Você não está ali para julgar, nunca estamos ali para julgar. Mas existem também as construções egóicas, egoísticas mesmo, né, de ingratidão, por exemplo. Sim. Quantas vezes você localiza traumas que vêm mais da ingratidão do que de fato de alguma situação? A não aceitação, né? E aí entra a ingratidão, né? Por isso que a gente brinca, aceita que dói menos. Né? Dói menos. Então, muitas vezes, Ivan, nossa, excelente questão que você está trazendo aqui, que muitas vezes o problema não é o problema, né? O problema não é ali a situação em si, mas a forma que a pessoa está lidando, traumatizando, não aceitando
aquela situação naquela vida, né? Então, aí a gente entra com mais consciência e aí a gente pode até entrar com alguns processos, algumas técnicas ali para a pessoa poder aceitar, né? Por isso que eu falei, geralmente, nesse primeiro contato com uma vida passada, não é a real situação o problema, foi mais um forte impacto emocional. Por isso que a gente trabalha toda a vida. Toda a vida. Né? Exatamente. E aí passa para a vida adulta e até, né, se foi uma vida passada, até a morte. Como eu falei, também é um período muito delicado, né? O pré-morte, né, o momento antes da morte. Como que se iniciou a morte, né? Por qual órgão? O nascimento também, né? Oi? É o nascimento também. Exatamente, Terrível. exatamente, né? Eu brinco, né? É nascimento e morte, mas pode ser ao contrário também, porque tudo depende da onde você está De vendo. onde partiu. Da onde está partindo, exatamente. Porque eu acho um trabalho tão lindo e tão maravilhoso, todos deveriam ter a oportunidade de passar pelo menos uma sessão, né? Para poder experienciar, que é libertador, é libertador. E aí na morte, né, ali a pessoa experiencia a morte, percebe ali como que foi e principalmente, como eu comentei, o pós-morte, né, se há algum ser que está ali esperando, para onde foi levado, se há algum tratamento, e aí como você falou, sem julgamentos e sem caixinhas de religião, né, aceitando o que aquela essência está trazendo naquele momento, né, para que possa dar um novo olhar de muito amor e principalmente de libertação, né? Eu falo de se você se liberta de padrões, de repetições ali indesejadas que muitas vezes está te impedindo de fluir na sua essência, né? Por exemplo, temos os fluxos energéticos, né, no corpo, os nadis. Então, não é, eu tenho que fazer fluir. Não, a natureza já faz fluir automaticamente. É só você liberar, né, para que a energia flua em sua totalidade. Por isso que eu deixei aqui a pergunta, né? O quanto você está se permitindo que a divindade, a consciência maior, se expresse através de você. Porque todos esses traumas, medos, angústias, depressão, estão te impedindo de viver a sua essência, né? Eu brinco, a sua divindade, a sua infinitude do ser. É lindo. Com certeza. A gente é aquela história, né? Que eu sempre digo para Ariel: não se atreva, Ariel, a me deixar sozinho no aeroporto. Quando eu embarcar para a próxima, você pelo menos, né, me ajuda a carregar a mala. Eu já sou uma mala para ele, né? Então, ele que me ajuda a carregar a mala, porque realmente a transição, né? Eu fiz a transição, né? Eu tive uma EQM, né? A minha não foi EQM porque eu realmente morri, né? Eu realmente desliguei. Uau! E voltei. Mas... Faz tempo? Sim, eu tinha 6 anos. Uau! E você se lembra? Relembrei aos 21 anos. Tá. Relembrei aos 21 anos, aí começa todo o meu trabalho mesmo, né? Uhum. Daí eu mergulhei de cabeça na espiritualidade. Mas assim, não é fácil. Uhum. Aquele momento não é fácil. Sim. Né? Mas tem muita paz. É um segundo. Uhum. E você entra na paz, né? Sim. E não é uma paz que você queira voltar. Mas eu não sei se todo mundo passa da mesma forma, né? É o que eu ia falar, né? Por isso que esteja preparado no aqui e agora, né? Que é o que só existe, o aqui e agora. Né? Então, esteja nessa consciência de ser, né? E você falou, né, das passagens. Estamos aqui como hóspedes nessa experiência humana chamada vida. Então, quanto mais, né, puder te trazer como consciência, como conhecimento, sabedoria, né? Nos bastidores, a gente está comentando, né? Somos como uma ilha. Quanto mais eu sei que menos eu sei. Com certeza. Né? Então, quanto mais você traz consciência, se permite perceber, mais você vai ampliando a sua consciência de ser. Um outro exemplo que eu dou é como um carro na rodovia à noite, e o farol do carro é o que você está consciente. Então imagine quantas possibilidades existem ao seu redor
né? Basta colocar luz para se permitir acessar o seu ser. É interessante, Jogar luz né? pra dentro. Exato. É jogar luz para dentro, é trazer consciência, essa leveza, pois não é vamos construir o ser infinito aqui do Ivan. Não, você já é. É reconhecer. Por isso que eu brinco. Não é sobre saber, e sim viver, Vivenciar. experienciar, vivenciar. Exatamente. O Espírito sabe de tudo, né? Uhum. Porque nós viemos da fonte da luz. Nós sabemos de tudo. Somos o grão de trigo, né? Coberto de joio. A gente vai eliminando esse joio, mas mas nós somos luz. Exatamente. Luz pura, né? E se não fosse essa questão de roda de Sansara, quando você questiona o livre-arbítrio, eu questiono também. Sim. Sabe que nós temos total livre-arbítrio, Sim. né? Nós temos o livre-arbítrio, mas quem é que fica no nosso ouvido, né? A gente brinca aqui, ursinho malvado, né? Vai lá, empurra ele vai ser legal ele cair da montanha, né? Bebe mais um. Não, eu tô sóbrio, tem 2 anos. É só um golinho, Não né? vai fazer mal. Não vai fazer mal, né? Então, quer dizer, dá um tapa nela. Quer dizer, a gente tem esse tipo de influência, a gente só tem que saber Sim. se tiver do ouvido ou não, né? Influência espiritual, influência do sistema familiar, Sim. influência cultural, né, do país, da região, influência do alimento, literalmente, que você mastiga e coloca pra dentro, influência do que você assiste. Por isso que eu dei os parabéns aqui por você estar consciente do que você está agora colocando pra dentro do seu ser, aqui pelo ouvidinho. Então são várias influências que estão ali literalmente a cada segundo, a cada respiração, podendo te interferir, podendo manipular, né, a sua essência. Orar e vigiar. Orar e vigiar, sensacional. E você falou também de forma linda, né, o desconstruir, que é justamente, né, o desconstruir as benditas crenças limitantes, né? Eu não posso, eu não consigo, né? Ai, mas será que fazer uma regressão eu vou conseguir, eu vou me libertar do que o padrão ali que eu tô repetindo, enfim. É justamente já algo a ser trabalhado, né? Essa não permissão, essa não aceitação, talvez não se sentir capaz, merecedor, Claro. não é? Nem tudo vai de uma vez, mas devagar vai. É uma questão, né? É uma questão de treino, né? Tudo na vida é assim, não é? Exatamente. Né? Eu não tô falando bobagem. Eu sou sério. É verdade. Mas tem coisa que a gente precisa ir testando, né? Exato. E tentando. Inclusive hoje a gente tá falando sobre isso lá nas mentorias, né? O que é o erro, né? Eu vou tentar, mas eu vou errar. Mas o que é o erro? Né? O erro é um resultado julgado pela mente diferente do que estava. Tipo, eu achava que ia ser assim, mas foi diferente, então eu julgo que foi errado. Não. Foi mais um resultado, né? Então, fracasso, por exemplo, é um estado mental, né? E quando a pessoa, nossa, errei e fracassei, ela fica ali naquela situação, ela está presa naquela situação. Aí você está materializando, né? Fisicalizando o estado mental do fracasso. Realmente, eu sou um fracassado, uma fracassada. Então, perceba que é mais um estado mental do que uma realidade. Como eu brinco, é uma distração, né? Então, observe quantas distrações podem estar te tirando da sua essência, né? Então, se permitir passar por um processo terapêutico, né? Como você falou que você tira tarô, né? Fazer diversos movimentos para te trazer consciência, seja qual for. O importante é dar esse passo, é se permitir trilhar esse caminho. Eu sou um oráculo. Na verdade, o que eu faço é coisificar a energia que eu percebo. Exatamente. Né? E a energia que a pessoa não está percebendo. Então, né? A pessoa que está na minha frente, ela quer ver alguma coisa. Então, eu como oráculo, eu coisifico aquilo dentro de objetos oraculares. Porque as pessoas costumam coisificar tudo na vida delas. Então elas coisificam o pensamento de negação, então elas são mal amadas, mal queridas, elas não são prósperas porque elas coisificaram. E quando a pessoa diz eu sou, o ser tem muita força, né? Sim, o eu sou. O eu sou tem muita força, ela diz eu sou uma ameba, ela vai ser uma ameba. Exatamente. Não tem como.
Você falou sabiamente aí do processo, né, de materializar, fisicalizar, tangibilizar a realidade, né? Ai, vamos manifestar a realidade, vou aprender a manifestar. Não, sinto muito, você já faz isso, consciente ou não, exatamente. Olha aqui, ó, o Ivan falou, né? Se você se julga como uma meba, é isso que você vai fisicalizar na sua vida. Eu gostei da palavra coisificar. Coisificar. Isso vem da arte. Eu sou formado em Belas Artes, então a gente usa muito esse negócio de coisificar, né? Transformar em alguma coisa o seu pensamento. Só que as pessoas trazem muito isso para a sua vida, né? Com as negações, né? E com as negações da felicidade, porque as pessoas não entendem que elas formatam dentro delas a negação da felicidade. Sim, e isso não deixa de ser um pacto, não é? Um acordo, uma lealdade, né? Uma fidelidade a esse tipo de energia. Não é? Então, trazer essa consciência também, porque às vezes fala, ai, quero trabalhar vidas passadas e coisa e tal, mas nessa vida mesmo você já está criando vários empecilhos para fluir com leveza numa vida futura. Na vida futura. É construção, né? É o que eu falo para as pessoas, como é que você quer a próxima vida? Você tem a eternidade e Deus está se linchando para você, sinto muito. Deus está se linchando para você. As piores, o maior sofrimento que você pode passar nessa vida, Deus está te linchando, porque é igual a lágrima de uma criança birrenta, que a mãe vai lá e enxuga e a criança esqueceu. Nós vamos viver a eternidade, então tudo isso é bobagem. Tudo isso é bobagem. Passa na porta de um cemitério desse, tem o filho que morreu e desesperou a mãe, mas morreu a mãe da mãe, a filha da mãe, vai morrer todo mundo. E depois, dali 3 gerações, ninguém lembra que você existiu. Por mais lindo, por mais perfeito que você tenha sido. Então, gente, é fugir dessas construções e pensar na eternidade. Sim. Pensar o que vai seguir daqui, né? Sim. E largar essas bobagens aqui do ego. Sim. Há poucos meses eu passei por uma situação, por um falecimento na família. Sim, que não é fácil. Não é fácil, né? Ali no momento tem que ter muito, muito amor, muita consciência, não é? E depois da situação, né? Tem todas as burocracias e tudo mais. E aí a gente começa a perceber o quanto que, é o que eu comentei, né? A vida é tão rasa, mas é tão profunda ao mesmo tempo. Porque o que vale é o que você está fazendo para a eternidade. Sim, o resto fica. Exatamente, né? Como eu falei, somos hóspedes, literalmente usando aqui todos os recursos de Gaia, né? Dessa terra, da mãe, terra, e também nessa conexão com a divindade, com o seu eu superior, enfim. Então, olha o quanto mágico, quanto paranormal, quanto médium você já é, não é? Então, se permitir transbordar o máximo aqui e principalmente com a leveza para poder se conectar com a eternidade com mais leveza. Senão acontece a morte e o pós-morte pode ainda fazer mais pactos, acordos, lealdades e um monte de coisa, né? Se mantendo nesse vórtice eternamente. E aí? A roda de Sansara. Então é isso. A gente escolher a luz que puder para levar ela de volta, porque é só a luz que vai. Tuas coisas, o seu lado do joio fica aqui te esperando voltar e te espera. São amigos inseparáveis, né? Porque você acha que é só a graça que é amiga? Não, a não graça é amiga também, fica aqui te esperando. Ela vai te sacanear, mas ela é tua amiga, ela é grudada com você. É aquela amiga que leva a gente sempre a fazer alguma coisa que a gente não quer. Sabe aquela amiga que induz, que fica, vamos, bobo, vai ser ótimo. E dá ruim, então. Fica essa sombra aqui esperando a gente. Por isso que eu brinco, né? Convide sua sombra para tomar um café. Entenda também as dores ali, né? Os próprios filmes hoje em dia estão com mais leveza, né? Trazendo a história do malvado, né? Como que o malvado chegou naquele momento do filme, vamos dizer assim. Então, é dar esse olhar com mais amor, com mais gratidão. Não estamos dizendo aqui também, né, Ivan, para a pessoa que vai te fazer o mal, você baixar a cabeça e aceitar tudo. Não. Não. É só sair do julgamento que aquela pessoa está fazendo o melhor que ela pode. E aí até um olhar do Ho'oponopono, né? Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. É você minimizar
amenizar, desfazer memórias de dor compartilhadas, que está fazendo com que você experiencie isso com aquela pessoa. É 50% de responsabilidade sua e dela. Então, dar esse olhar para perceber o que você também está vibrando e atraindo aquele tipo de pessoa, de energia na sua vida. Né? Não existe vítimas, então para de disfarçar fazendo-se de. Não tem vítima nesse mundo. Né? Toda vítima é algoz também. É algoz, né? Por exemplo, Ivan, não tô alcançando aquele copo, dá pra mim, por favor. Eu, como vítima, eu tô sendo algoz criando outra vítima. Eu falo, querido, estica a mão. Exato. Você vai ficar com sede, porque, né? Comigo não funciona. Exatamente. Chegou porque você mim. já não tá mais vibrando não tem mais essa você tolerância. Você consegue olhar de fora. Não. A pessoa chegar pra mim, eu não consigo. Vai, então tá, você quer o quê? Você tá encarnado. O mínimo que você tem que fazer é sobreviver até o dia de você ir embora. Você não vai deserdar, não, porque vai ser muito pior. Né? Então não adianta, vítima comigo não resolve. Exato. Eu não creio em vítimas. Né? Afinal, toda vítima é algoz. É algoz. No máximo, no mínimo, aliás, ele é algoz dele mesmo. Então tá tudo certo. Ele tá se machucando. Se você não se perdoa, você não perdoa ninguém. Se você não se ama, você não ama ninguém, muito menos a Deus. Então para com isso. Sim. Se ame, se proteja, se cuide. Né? Acho que esse é o recado. Se perdoe. Querido, nós estamos chegando no finalzinho. Foi rápido, né? Muito gratidão, né? gratidão. Mas eu quero te agradecer, quero que você deixe os seus contatos pra gente, né? Para que possamos falar com você, entrar em contato, marcar alguma coisa, né? Marcar uma regressão, né? De repente você está precisando, né? Em qualquer rede social, Engenharia da Humanidade. Engenharia da Humanidade, tanto no Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, você nos encontra e será um prazer te receber, tanto para regressão e qualquer movimento de expansão de consciência. E gostaria de agradecer aqui imensamente a oportunidade, te parabenizar pelo canal, não Obrigado, querido. Deixa eu convite aqui, para você se inscrever e principalmente compartilhar, porque você faz parte do processo, você faz parte do movimento, né? Às vezes, como que eu faço, né, para ajudar? Pega a setinha aí, e compartilhe com mais pessoas, para que mais pessoas tenham acesso à consciência, acesso à informação, acesso a esse canal que traz sempre convidados incríveis e é uma honra estar aqui na sua frente. Quanta gratidão. A honra é minha, querido. Gratidão por estar aqui. Gratidão por trazer mais consciência de um assunto que eu tenho muito cuidado, né? E eu brinco sempre. Se você acha que é Cleópatra ou Napoleão, qualquer coisa, procura ajuda psiquiátrica, em primeiro lugar, né? ou se não compra fantasia, gente, tudo bem. Fantasia é super legal, festa fantasia, mas a vida real, gente, nós somos atores. O mundo é um palco e nós representamos todos os papéis. Então não tenha ansiedade. Em algum momento do universo, você foi um rei, uma rainha, um príncipe, uma princesa, um sapo também, seja uma perereca. Um rei de casa ou de qualquer lugar. Um servente, qualquer coisa, nós somos tudo. Né? Nós somos tudo aquilo que você condena e tudo aquilo que você admira, vamos ser um dia. Porque tudo faz parte. Tudo faz parte, né? Nós somos tudo que condenamos e tudo que almejamos, né? No tempo e espaço. Ele é circular e não linear. Queridos, né? Gratidão, Rafael, Rafa Macedo, gratidão, Rafinha, gratidão, nosso amigo lá, qual é o nome? Pércio, olha o nome dele forte, gratidão, Pércio, gratidão a cada um de vocês, que a luz cubra cada um de forma especial, e namastê, o Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Beijo, até o próximo.